Na semana passada, Pedro Puccini Mendes tirou as dúvidas sobre a cédula imobiliária rural e a cédula de produto rural com a nova lei do agro. Hoje ele vai destacar uma situação complicada para financiadores como cooperativa e bancos e técnicos que fazem os projetos de financiamento de crédito. Qual é a responsabilidade ambiental pelo empreendimento financiado? Você sabe? Então vamos conferir. Diga lá, Pedro Puccini. Saudações, muito bem-vindos. Mais um tema, mais um recado. E este recado de hoje, este recado jurídico vai para produtores, vai para cooperativas de crédito, vai para instituições financeiras, porque crédito rural traz responsabilidade ambiental. Imagine só, né? Então isso acontece, isso é necessário que seja esclarecido para evitar alguns problemas com relação à utilização do crédito para aquele que fornece e para aquele que está utilizando na sua propriedade. E como que pode haver a responsabilidade ambiental daquele que está fornecendo o crédito? Pois é, segundo a legislação, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, ela define atividades potencialmente poluidoras ou degradadoras do meio ambiente e qualifica também o poluidor indireto. Então é possível que haja o enquadramento daquele que fornece o crédito como poluidor indireto. E aí entra mais uma vez aqueles entendimentos que a gente costuma comentar aqui do Superior Tribunal de Justiça. E segundo os entendimentos mais recentes, se diz que é civilmente responsável pelo dano ambiental quem financia para que façam o dano ambiental. É uma hipótese de responsabilidade objetiva, solidária, porque sem o financiamento a atividade poluidora não teria se realizado e o dano ambiental não teria se concretizado. Então é assim que se entende pelo Superior Tribunal de Justiça. E aí não importa, se a instituição financeira acabou exigindo do financiado para a concessão do crédito a obtenção das licenças, a obtenção das autorizações para o exercício dessa atividade e a comprovação se está cumprindo regularmente as condições estabelecidas nessa atividade. E nem é necessário também averiguar se o financiador ele está acompanhando o desenvolvimento da atividade com esse financiamento e se exerceu um controle sobre essa atividade. Não, se houve dano ambiental resultante dessa atividade financiada, surge desta possibilidade a obrigação de reparar o dano como poluidor indireto. Então esse é o problema. E qual o momento, algumas outras curiosidades aqui, qual que é o momento inicial da caracterização dessa responsabilidade civil? Quando surge? A partir de quando está responsável o banco? No momento da assinatura do contrato. Então, tendo sido entregue o recurso ou não. Então, assinou o contrato, ambos já estão dividindo responsabilidade ambiental pela atividade que foi financiada. Então, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. E como nós falamos também, no momento inicial, é importante falar qual o momento final, em que momento termina esta parceria de responsabilidades aí, então, se terminam com o pagamento ou se terminam devido ao inadimplemento, como que fica essa situação? Prevalece no Superior Tribunal de Justiça um entendimento de que o financiador ele deve ser considerado responsável solidário pelo simples fato de ter financiado esse empreendimento na condição de poluidor indireto. E essa responsabilidade dura enquanto a atividade financiada se desenvolver. Então veja só, até onde vai, E aí gera responsabilidades até mesmo em caso de inadimplência. Então veja que às vezes pegou o crédito, ficou devendo, mas essa dívida não isenta aquele que concedeu o crédito da responsabilidade ambiental. Então a única exceção que seria admitida é se o financiador, por conta própria, como que ele consegue cobrar essa responsabilidade daquele que cometeu diretamente o dano ambiental? Se ele por conta própria conseguir entrar, se ele entrar com uma ação autônoma, que nós chamamos de ação de regresso, contra o financiado para ser ressarcido destes danos na qualidade de poluidor indireto. Então, o tema responsabilidade civil, ele é assim, ele é extenso, ele é criativo, ele depende muito de interpretações dos tribunais.
E por isso é importantíssimo definir todas essas situações nos contratos, é importantíssimo entender os entendimentos, entender, né, o posicionamento dos tribunais para que possa evitar, né, esse tipo de situação pelo desaviso. Então, mais uma vez, essa aqui é a nossa função, né, no quadro Direito H, trazer alguns entendimentos, algumas situações jurídicas relevantes. Então, saudações e até a próxima. Até a próxima, meu amigo Pedro Pucini Mendes.